Que a graça e a paz seja com todos os ouvintes neste momento. Muito obrigado por você que está assistindo este vídeo nesse momento. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, a palavra que está no livro de Romanos, a palavra que Paulo ele estava escrevendo pelo Espírito à igreja que estava em Roma. E ali ele deu alguns ensinamentos sobre o corpo, sobre a alma e sobre o espírito do homem. E eu quero lançar uma pergunta aqui para despertar em você o querer entender, o querer saber o que devemos fazer com o nosso espírito. Essa é a primeira pergunta. O que devemos fazer com a nossa alma e o que devemos fazer com o nosso espírito? Porque quando Deus nos criou, Ele criou o homem tripartido: espírito, alma e o corpo. Então nós devemos saber o que fazer com o nosso espírito, com a nossa alma e o corpo. É por isso que estou gravando este vídeo, para te comunicar, em nome de Jesus, a palavra de Deus, para que você também venha crescer aí no conhecimento. Assim como aprendi, eu quero, em nome de Jesus, entregar aquilo que eu recebi da parte de Deus para você que está assistindo nesse momento. Então a palavra está aqui em Romanos capítulo 12 e versículo 1. Primeiramente, nós vamos aprender o que devemos fazer com o nosso corpo. Romanos 12, versículo 1, encontramos essa resposta. Está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos apresentar o nosso corpo para Deus. E o que é apresentar o corpo para Deus? A palavra apresentar significa expor, mostrar. Nós devemos apresentar, expor o nosso corpo para Deus em sacrifício. E o que os homens têm feito, os homens que não têm conhecimento, têm feito ao contrário. Às vezes têm exposto o seu corpo em uma revista da Playboy e tem mostrado ao mundo. Não foi isso que Deus ensinou na palavra dele. O corpo é para glorificar ao Criador. Então nós podemos glorificar a Deus, apresentar o nosso corpo em sacrifício para Ele de várias formas. Uma maneira é essa agora que eu estou fazendo. Eu estou deixando Deus usar o meu corpo, usar o meu espírito, minha alma, para te comunicar a palavra de Deus. Então, meu corpo está apresentado agora aqui para um sacrifício, para glorificar a Deus, para glorificar ao Criador. E aqui diz que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício santo. O que é santo? Separado. O teu corpo tem que ser totalmente separado para Deus, consagrado para Deus, dedicado para Deus. Deus não quer que eu venha aqui na internet, no YouTube, Facebook, para ver coisas que desagradam a Ele, pornografia, ou coisas vãs, inúteis, que só vai tomar o meu tempo. Então eu tenho que estar com o meu corpo numa posição correta para que Deus venha glorificar o nome dele. Quantas pessoas estão apresentando o corpo em prostituição, sexo fora do casamento? Não tem bênção, não tem a bênção de Deus. Só tem a bênção de Deus o sexo dentro do casamento. Então nós devemos apresentar o nosso corpo para o Criador, não para as drogas, cocaína, maconha. Não é isso que Deus quer. Deus não chamou o homem para isso, mas o corpo deve ser apresentado a Ele
em um sacrifício santo, separado totalmente para Deus. E aí Deus vai operar a vontade dele em nosso corpo, que está revelado aqui em Romanos 12:1. Depois diz assim: sacrifício agradável, santo a Deus. Então, o nosso corpo será agradável a Deus, porque nós estamos dedicando o nosso corpo totalmente para Ele. E depois, por final, diz que é o vosso culto racional, um culto inteligente, prestar um culto inteligente para Deus. E nós podemos fazer isso também pelo jejum, quando você, diante de Deus, coloca um propósito de estar se abstendo de qualquer coisa, de um alimento, para se consagrar a Deus, se abster até mesmo da internet, de estar horas e horas no YouTube, no Facebook. Você vai fazer, se abster, fala: Deus, hoje, esta semana, eu não vou estar acessando YouTube nem Facebook, eu vou estar me consagrando totalmente para Ti. É um período, é aquilo que Deus colocar no teu coração, e o teu corpo vai estar ali servindo a Deus em oração, jejum, leitura da palavra, na prática da palavra, em adoração, cantando, louvando ao Senhor, servindo a Deus em jejum, visitando alguém, ajudando alguém, ensinando a palavra de Deus para alguém, socorrendo alguém. É isso que Deus quer que nós venhamos fazer com o nosso corpo. E na palavra de Deus, no Salmo 103, se nós conferir aqui no Salmo 103, olha o que diz. Salmo 103, vamos acompanhar aqui. Olha o que fala: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Bendize a minha alma, versículo 1, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga teu santo nome. Quando você apresenta o teu corpo em sacrifício, tudo que há em você vai bendizer a Deus. Você entra no jejum, a tua boca, seu estômago, suas mãos, seus olhos, tudo vai estar bendizendo a Deus, porque você está apresentado para Ele em santidade, numa consagração, numa dedicação, para que Ele possa manifestar o poder dEle na sua vida. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe por esta palavra, e depois, em outro vídeo, você vai estar podendo aprender também sobre a alma, o que devemos fazer com a alma, e depois, por último, o corpo. Obrigado por ter acompanhado aqui, e em nome de Jesus, que você viva com o teu corpo em consagração totalmente para Deus. Que a paz seja contigo. Em nome de Jesus. Amém.